Olá! Nessa aula de História da Educação, nós estudaremos a educação imperial, entre a centralização e a descentralização. O objetivo dessa aula é explicar as tensões entre educação popular e a educação elitista no Império. Nessa aula você vai retomar brevemente o contexto da educação no final do período colonial. Analisará o que ocorreu após a expulsão dos jesuítas e como a administração portuguesa enfrentou os seus desafios primeiros e novos desafios que surgiram. E também conhecerá o surgimento das aulas régias. Isso vai estabelecer a base para você entender os desafios havidos lá no Império. O legado das reformas pombalinas é quando o Marquês de Pombal, cujo nome é Sebastião José de Carvalho e Melo, um diplomata e primeiro-ministro português que teve uma forte influência iluminista. Com essa forte influência iluminista, ele fez parte de uma geração de governantes conhecidos como os déspotas esclarecidos, tanto lá no Reino como no Brasil e nas demais colônias. A reconstrução, então, da educação se deu após a expulsão dos jesuítas, quando Pombal trouxe ao Brasil Império mestres com formação iluminista, em contraposição e também em substituição àquele modelo jesuíta. O cenário, então, pré-imperial tinha isso. De um lado, a crítica ao modelo jesuítica, que usava a Ratio Studiorum, que era um plano de estudos onde a educação jesuíta era vista como atrasada, focada no latim, que negligenciava outras disciplinas como geografia, história e matemática. As aulas para eles deveriam ser em português. E a precariedade pós-jesuíta é que nós vemos. Com a expulsão, foi deixada uma lacuna gigantesca que não foi preenchida assim tão cedo. Faltava infraestrutura, faltavam livros didáticos em português, faltavam professores e faltava dinheiro. Nesse cenário pré-imperial, com a criação desse modelo novo de ensino com aulas régias e com concursos públicos para professores, tinha uma implementação lenta e um número extremamente deficitário de docentes para o Brasil. Por exemplo, apenas 43 professores para o Brasil inteiro. A educação, então, no Império tem esse dilema entre centralização e descentralização. A independência não rompeu com aquele passado elitista da educação. A Constituição de 1824 defendeu a necessidade de uma educação, de um ensino público para todos os cidadãos, mas isso de uma forma vaga. E o ato que teve em 1834, o ato adicional, foi o marco principal da descentralização educacional, mas apenas na sua forma, porque ele transferiu a responsabilidade pelo ensino primário e secundário para as províncias, enquanto o governo central manteve a responsabilidade pelo ensino superior, isso na forma. As consequências da descentralização, e que trazia competências provinciais, gerou vasta discussão entre essa tal centralização e a descentralização, com debates sobre quem teria o poder, então, de legislar sobre a educação. Era o governo geral ou era o governo provincial? Ou os governos das diferentes províncias? A descentralização frequentemente é apontada pela historiografia como uma causa do fracasso da instrução elementar e um dos entraves à organização da educação. Isso relegou o ensino elementar a segundo plano, porque muitas províncias não tinham condições mínimas
para oferecer uma educação de qualidade. Os ensinos primário e secundário se mostravam da seguinte forma: o ensino elementar, das primeiras letras, a alfabetização, e o secundário era o propedêutico para o ensino superior. Isso ficou a cargo das províncias, que investiram de forma desigual. O ensino secundário era predominantemente particular, muitas vezes era ofertado por ordens religiosas e tinha caráter preparatório para o ensino superior. O Colégio Pedro II, que foi criado em 1837 no Rio de Janeiro, tornou-se uma referência, porém a oferta pública foi insuficiente. Como ele era atrelado à estrutura dos estabelecimentos provinciais de ensino secundário, lá das províncias, isso era de responsabilidade central. E a União, então, reservou uma ingerência para si no ensino praticado naquelas províncias e a partir do que era praticado no Colégio Pedro II, que funcionava no então Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, a capital do Império. A educação no Império, então, trazia essas desigualdades regionais. De um lado, você vê a delegação de responsabilidades educacionais às províncias, muitas com seus recursos limitados, onde se acentuou a desigualdade regional de uma para outra província. Tanto na oferta havia desigualdades regionais, como na qualidade da educação. E a escola imperial, assim como a sociedade, reproduzia, né, essa desigualdade marcante. E a tensão que havia entre a educação popular e a educação elitista era uma marca na educação no Império. Tanto para o ensino secundário como para o superior, continuou essa tensão e manteve-se voltada à formação das elites. A educação elementar, as primeiras letras, foi pensada como destinada às camadas populares e com aquela ideia geral de civilizar os pobres. Nessa videoaula, então, você analisou o impacto dessa descentralização educacional nas províncias, analisou a inspeção e a obrigatoriedade escolar. Também analisou a laicidade e a liberdade de ensino, com foco na tensão entre centralização e descentralização do ensino. Considerou ainda o ato adicional de 1834, as competências provinciais, os ensinos primário e secundário e ainda as desigualdades regionais. Na próxima aula nos vemos para dar continuidade a essa história da educação.